Olá, pessoas. Esse é o vídeo 17. E nesse vídeo 17, nós vamos falar sobre Ogum, esse guerreiro que tem os músculos de aço. É muito interessante. A propósito da lenda cigana que mostra a aproximação do dragão e de São Jorge, nós podemos apontar uma íntima relação entre Exu e Ogum, a segunda divindade a ser saudada no xirê dos orixás e companheiro de Exu. Algumas versões colocam-no na condição de irmão de Exu. O xirê dos orixá é a ordem em que são tocadas, cantadas e dançadas as invocações aos orixás em festas públicas ou cerimônias internas ao terreiro. É um orixá que preside dois aspectos distintos, mas independentes: a guerra e a manufatura de metais, e ele, como um ferreiro, que tem a espada, que é o seu principal objeto simbólico. Podemos fazer uma aproximação analógica de que Ogum, com o deus romano da guerra, Marte. Ele era considerado o pai de Rômulo e Remo, e, portanto, pai dos romanos. Ele possuía um instrumento mítico, o escudo e a lança, e foi identificado com o grego Ares, o destruidor ou o vingador, sempre acompanhado da discórdia, do medo e do terror. Considerado filho de Zeus e Hera, tinha Afrodite como sua amante. A ele se consagrava o lobo. Outra aproximação possível é com Vulcano, divindade romana do fogo e que possuía a arte de forjar ferro. Semelhantemente, Hefesto, divindade grega do fogo, dos ferreiros e artesãos, produzia armas e artefatos de ferros importantes para Zeus, Hélio e Atena. Filho de Zeus e Hera, em algumas versões é filho de Hera com o vento, por ter nascido coxo, foi precipitado por sua mãe para as profundezas da terra, onde trabalha em sua ferraria. Podemos localizar alguns aspectos de semelhança entre essas divindades e Ogum. O orixá é considerado o grande guerreiro. Um seu oriki, cântico de louvor, que conta os efeitos deste orixá, deixa bem claro esse aspecto belicoso de Ogum. Verger conta o seguinte: Ogum, que, tendo água em casa, ele lava-se com sangue. Os prazeres de Ogum são os combates e as lutas. Ogum come cachorro e bebe vinho de palma. Ogum, o violento guerreiro, o homem louco com músculos de aço. Ele mata o ladrão e o proprietário da coisa roubada. Um dos seus mitos conta que certa vez Ogum retornou ao seu reino após uma longa expedição de conquistas. Entrando na aldeia, estava faminto e sedento pela longa viagem que já havia feito e dirigiu-se aos seus súditos, que nada lhe respondiam. Por mais que Ogum falasse e ameaçasse o seu povo, nada eles respondiam. Então Ogum não sabia que justamente naquele dia se comemorava um resguardo ritual que impedia as pessoas de falar. Ogum entendeu esse silêncio ritual como desprezo e irreverência, e assim pensando, ele ficou furioso e, tomando a espada na mão, matou a todos. Passando o dia de resguardo, o filho de Ogum retorna à aldeia e, vendo todos mortos, pergunta ao seu pai o que havia sucedido. E Ogum diz que matou a todos pelo desprezo e falta de respeito que seu povo evidenciou à sua pessoa. Então o filho lhe disse que o povo não podia falar com ele. Não era desprezo, mas uma proibição ritual. Ouvindo isso, Ogum, arrependido de sua violência, baixou a sua espada e desapareceu sob a terra. Isso é narrado por Verger. Porém, antes de sucumbir na terra, Ogum pronunciou seu nome secreto, que deveria ser utilizado quando alguém estivesse em perigo iminente.
Sendo pronunciado este nome, Ogum surgiria e se atiraria contra o inimigo, destruindo-o. Caso seu nome fosse pronunciado em qualquer outra condição, e surgindo Ogum, e não encontrasse nenhum inimigo para atacar, ele se voltaria contra o irreverente que pronunciou seu nome, sem necessidade, e aí o mataria. Na Bahia, a identificação de Ogum com Santo Antônio deveu-se à associação deste santo com aspectos relacionados à batalha e às guerras. Santo Antônio tornou-se Santo Antônio de Pádua, né, por ter sido frei franciscano, contemporâneo de São Francisco de Assis e um grande orador de seu tempo, e nunca participou de nenhuma investida militar. A associação com batalhas, elas vêm do fato de que, segundo Kidder, uma frota que era comandada por luteranos partiu da França em 1595 para conquistar a Bahia. No caminho, saquearam Argoim, uma ilhota de domínio português, e saqueando e destruindo o que podiam. Levaram várias coisas, e dentre elas, uma imagem de Santo Antônio de Pádua. Ao seguirem viagem, eles foram tomados por uma grande tempestade que levou a pique vários navios. Os que resistiram foram acometidos de peste e morreram no mar. Alguns chegaram em Sergipe, mas foram logo presos e levados à Bahia. Então a imagem do santo, que havia sido maltratada e atirada no mar, acabou sendo encontrada na praia e recolhida pelos frades franciscanos, e recolhida também com solenidades em seu convento. No Sudeste, Ogum é identificado na figura guerreira e viril de São Jorge da Capadócia, que possui na religiosidade popular a função de proteger contra os inimigos e demandas. Então, nesse sentido, Ogum torna-se um dos orixás mais populares da Umbanda. Uma oração também popular evidencia bem esse aspecto de guerreiro e protetor que tem São Jorge, e por extensão, Ogum. E essa oração chama-se oração contra os inimigos. Ogum representa os aspectos mais viris da personalidade, constelando-se na imagem do guerreiro que comunga de duas potencialidades, que é a impulsividade e a coragem. A primeira, bem evidenciada no mito de Ogum, relata que quando a explosão da fúria e da violência cegam o indivíduo, levando-o aos atos impensados e dramáticos, vai resultando posterior arrependimento e autopunição. Muitos são os casos em que o cliente chega a um aconselhamento, digamos assim, psicológico, movido por um grande sentimento de culpa, gerado por ações impulsivas e impensadas, que acabam por destruir relações pessoais ou profissionais e até mesmo chegando a agressões físicas. Após a explosão emocional, tal qual Ogum, né, surge o arrependimento e a autopunição pelo que o paciente fez. E o peso dessa culpa leva a uma introversão ressentida, amarga e sombria, porém não menos inflamada. A violência se mantém viva como a lava vulcânica, porém contida pelas pressões da culpa sobre a, digamos assim, a crosta terrestre. Uma nova explosão pode ocorrer e a pressão torna-se cada vez maior a cada evento. Por outro lado, a coragem e fraqueza de Ogum lhe confere os aspectos positivos complementares ao símbolo. Na qualidade de irmão de Oxóssi, Ogum auxilia a tarefa do caçador na medida em que abre caminho na mata fechada com o manejo assertivo da sua espada, além de vir em socorro dos que invocam na batalha. Podemos observar ainda esse aspecto de coragem e luta contra o inimigo no sincretismo com as figuras de Santo Antônio, que defendeu o Brasil de invasores, e de São Jorge, que salva um reino e a filha do rei do terrível destino de ser devorada por um dragão. Do ponto de vista psicológico, nesta cena, vemos o conteúdo da ânima, o aspecto feminino, sendo devorada pelos poderes do masculino agressivo,
ou pela influência da Grande Mãe em sua constelação mais negativa e regressiva. Se, por um lado, os aspectos da virilidade masculina podem tornar-se destruição e violência insana, por outro, são exatamente esses aspectos que libertarão a sensibilidade e o amor das garras do terrível dragão das trevas. Um dos nossos, digamos assim, pacientes era um jovem que veio em função de conflitos sérios com a sua esposa. Ele era um jovem magro, mas rígido, parecia ser constituído de aço. Dedicava-se às artes marciais orientais e apresentava-se muito racional e bastante viril. O seu pai havia sido um homem forte e sério, e manteve sempre um certo clima de competição e de exigência de provas de masculinidade do filho. Devido a uma gravidez inesperada, casou-se com uma jovem introvertida e muito dependente de sua mãe, o que era motivo de muitos conflitos entre o casal, pois ela sempre seguia as recomendações da mãe no tocante a como levar a vida, o que contrariava, obviamente, o rapaz, o marido, né? Quando esse rapaz procurou ajuda, já havia passado por 3 períodos de afastamento da sua esposa. Todos os rompimentos eram precedidos de violência e agressões, né? Ele tinha um forte comportamento agressivo. A virilidade estava atuando como se estivesse sob aspectos impulsivos de algum. O cliente não conseguia entrar em contato com a sua própria sensibilidade. E quando isso se avizinhava, surgia um medo enorme. Este medo teve de ser enfrentado para que o aspecto positivo de algum pudesse ser constelado. Tanto a imagem daquele que abre caminho na mata para facilitar a aquisição de alimento, quanto a imagem daquele que salva a donzela, que é a filha do rei, de ser devorada pelo dragão, precisavam ser trabalhados. Com o auxílio dado pelo mito de Ogum, pôde-se facilitar no paciente a consciência de si mesmo, utilizando aspectos do mito como um espelho mágico onde a própria vida se desenrola. Até onde podemos acompanhar o caso, já havia se estabelecido um nível de relacionamento amistoso entre o casal, em bases mais respeitosas e de muita compreensão. Podemos ainda fazer uma correlação do nome sagrado de Ogum com o processo de estresse. Geralmente, o estresse tem a sua origem em situações de muita ansiedade, que, diferentemente do medo, não possuem um inimigo definido. Quando algum elemento torna-se ameaçador à integridade do indivíduo, a psique sente o medo e o organismo se prepara para atacar ou fugir do objeto causador do medo. Em se tratando de ansiedade, não há objeto definido para que possamos atacá-lo ou recorrer dele. No entanto, o organismo igualmente se prepara para o ataque ou para a fuga. E nesse caso, o equipamento de guerra injetado na psique e no organismo tornam-se veneno para o próprio indivíduo e tendem a desencadear complicações emocionais e orgânicas altamente prejudiciais. Em outros termos, Ogum foi chamado para a batalha e não encontrou o adversário definido. Então ele volta-se contra quem o invocou, destruindo-o. Isto é, a agressividade volta-se contra o próprio sujeito que a invocou. Casos assim são facilmente observados em situações profissionais em que o nível de exigência de desempenho é muito alto, tanto quanto os níveis de insegurança e de instabilidade. Então, os modelos ou os modernos, digamos assim, esquemas de reengenharia e qualidade total têm invocado, em certa medida, a presença de Ogum, que invariavelmente se lança contra o próprio indivíduo. E nessa situação, se faz necessário a assimilação desses conteúdos de agressividade impulsiva constelados na psique. Então, pessoas impulsivas, pessoas que têm compulsão, porque tem gente que tem compulsão por agressividade.
devem realmente fazer um bom trabalho de terapia para poder se resguardar, digamos assim, do retorno que isso pode trazer. No próximo vídeo, que é o vídeo 18, nós vamos falar de Oxóssi, o caçador de uma só flecha. Um forte abraço, até a próxima!